Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito do Trabalho. Na aula anterior nós estávamos falando sobre intervalos para descanso. Então vimos lá que durante o contrato de trabalho, ou melhor, durante a jornada de trabalho, o empregado ele precisa descansar. Ele tem que descansar até mesmo porque, para poder melhor exercer ali o seu labor. Então nós temos descanso. Nós vimos lá que eu tenho descanso dentro da mesma jornada, que eu chamo de intervalo interjornada. Nós temos o descanso entre uma jornada e outra, que eu chamo de intervalo intrajornada, ou melhor, interjornada, aquele dentro da mesma jornada, intrajornada, fora a jornada, ou melhor, entre uma jornada e outra, interjornada, e eu também tenho uma hipótese de repouso entre uma semana e outra. E depois nós vamos ver que eu tenho uma outra hipótese, que eu vou chamar a grosso modo aí de descanso também, que é no ano de trabalho, que são as férias. Então notem que o legislador ele quer que o empregado descanse durante a contratualidade. Então eu tenho um intervalo dentro da jornada, eu tenho um intervalo entre um dia e outro, tenho um intervalo entre uma semana e outra, e eu tenho um intervalo também, só para memorização, entre um ano e outro, vamos colocar assim. Então, se nas aulas passadas nós estudamos esses intervalos dentro da jornada e entre uma jornada e outra, nós vamos estudar agora esse intervalo que eu vou chamar semanal. Nós vamos estudar aqui o repouso semanal remunerado. Então olha aí na tela. O fundamento legal é o artigo 7º, inciso 15 da Constituição, e o repouso semanal remunerado, ele é regulado pela Lei 605 de 49 e regulamentado pelo Decreto 27.048, também de 49. Então esse repouso semanal remunerado é o que a gente fala do domingo, que todo mundo normalmente fala, eu tenho que descansar no domingo. Mas olha só qual que é a redação da Constituição Federal. Então, assegura aí como sendo um direito de todos os trabalhadores o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, volta aqui para mim, vamos conversar um pouquinho sobre o repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado, ele também é chamado de descanso semanal remunerado. Nada mais é que um dia na semana o trabalhador tem que ficar descansando. Então, num período de 24 horas, o empregado ele tem que ficar descansando. Essa é a ideia desse repouso semanal remunerado. Então, depois de trabalhado toda a semana, ele tem que descansar um dia. Então, esse descanso, ele tem que ser dado dentro da semana. Não pode ser dado fora da semana. A semana quantos dias tem? Tem 7 dias. Então, se esse descanso for concedido no 8º dia, o empregador, melhor dizendo, não estará cumprindo a exigência da lei, a exigência desse repouso que nós estamos estudando. Olha na tela o que eu coloquei aí sobre a concessão. Então, deverá ser concedido ao obreiro, dentro da semana de trabalho, um descanso de 24 horas, consecutivas, lógico. A concessão após esse período, ou seja, a concessão no 8º dia, constitui violação ao repouso semanal, devendo ser remunerado em dobro. Então, olha aqui como é que funciona essa ideia. O empregador, se ele não conceder esse descanso nesse prazo dentro dessa semana, nesse prazo de esse descanso de 24 horas, o que acontece com o empregador? Ele tem que pagar em dobro. Ele só vai ficar desobrigado, o empregador somente ficará desobrigado de pagar em dobro se ele conceder
um outro dia para a pessoa descansar. Então, dentro daquela semana, no mínimo um dia ele tem que ficar descansando. Se ele não descansar nessa semana, ele vai ser remunerado em dobro. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho melhor aí como é que funciona essa remuneração. Mas de uma forma geral, o que eu tenho que lembrar? Durante a semana a pessoa tem que ter um descanso. Agora, esse descanso ele não tem que ser de domingo. Porque como nós vimos na Constituição Federal, o descanso semanal remunerado ele será preferencialmente aos domingos, para os trabalhadores de uma forma geral. Nós vamos ver aqui que existe uma figura que tem ali uma exceção a essa regra, ou seja, aos descansos que devem ser obrigatoriamente no domingo. Mas, professor, então eu não preciso descansar de domingo? Não, não necessariamente. O descanso normalmente ele é dado de domingo porque o domingo é aquele dia que tem pouco movimento, que é o dia que todo mundo fica em casa, que não é um dia útil. Mas o descanso ele não precisa ser no domingo. Não necessariamente tem que ser no domingo. Mas na semana tem que ter um dia de descanso. Tá legal? Agora, quando nós falamos não pode ser de domingo, eu tenho que lembrar então que existem alguns trabalhos que permitem o trabalho ao domingo. Porque normalmente o domingo, como eu acabei de dizer, o domingo é um dia que não é útil. É um dia inútil? Não, é um dia de descanso. É um dia para a pessoa ficar descansando. Só que existem algumas pessoas, dependendo aqui da atividade, que é autorizado o trabalho no domingo. Porque, em regra, o trabalho no domingo ele não pode ser realizado justamente porque é um dia que não é útil, não é considerado um dia útil. Agora, quais são as atividades que o trabalho ele é permitido no domingo, independente de convenção coletiva? Põe para a gente na tela. O que dispõe o artigo 6º caput da Lei 10.101 de 2000. Então, olha lá, esse artigo, a lei, autoriza o trabalho aos domingos, nas atividades de comércio em geral, observada a legislação municipal. Então, se a lei municipal falar que não pode ter trabalho ao domingo, tem que ser observado. Mas a regra, pelo menos aí na lei, ela fala o seguinte, é permitido o trabalho ao domingo. Para quem? Para as atividades de comércio em geral. E aí olha o que eu coloquei, não necessita de convenção ou acordo coletivo. Então, para as empresas que exploram aí atividades de comércio em geral, elas podem pedir para os seus empregados trabalharem de domingo. Pode pedir para que eles trabalhem de domingo, independente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Agora, tem que ser observada a legislação municipal. Por quê? Se a legislação municipal falar que é proibido o trabalho de domingo, não pode ter o trabalho de domingo. Tá legal? Então, o que eu tenho que lembrar do descanso semanal, que é o nosso ponto? Ele tem que ser dado uma vez na semana. Preferencialmente aos domingos. Por que preferencialmente ao domingo? Porque é um dia que não é útil. Agora, existem algumas pessoas que têm que trabalhar de domingo, até mesmo por necessidade pública, como é o caso de motoristas de ônibus, metrô, trem, esse povo tem que trabalhar de domingo por conta da necessidade pública. Agora, para as atividades de comércio em geral, a lei também permite o trabalho aos domingos. Diferente seria se fosse feriado. Para feriado, diz a lei, é o próprio artigo 6º, azão dessa lei, ela fala o seguinte, para feriado tem que ter autorização em convenção coletiva, porque feriado ninguém pode trabalhar. Tá legal? Feriado, a lei veda é um dia que não é útil, o pessoal tem que ficar descansando em casa. Tá legal? Então, qual que é a regrinha aqui que eu tenho que lembrar? Para essas pessoas, elas são obrigadas, ou elas podem trabalhar ao domingo, independente de convenção coletiva.
Agora, por conta disso, o parágrafo único desse mesmo dispositivo traz uma regra especial. Olha, se aquelas pessoas são obrigadas a trabalhar de domingo, ela nunca vai descansar de domingo? Como é que funciona? Põe pra gente na tela. O repouso semanal remunerado nas atividades de comércio em geral deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Então, se tiver convenção coletiva, eu tenho que respeitar. Mas, em regra geral, dentro de 3 semanas, para quem trabalha nessas atividades, tem direito a um descanso obrigatório no domingo. É o que dispõe a lei aí, o parágrafo único do artigo 6º. Tá legal? Então, lembre-se, o descanso não necessariamente é aos domingos. Dependendo ali do caso, o empregador ele pode exigir do empregado. Vamos imaginar aqui um empregado que uma atividade que ele só abre no final de semana, por exemplo, que tem um movimento maior, uma atividade de comércio em geral, por exemplo, uma pizzaria, por exemplo, uma loja. O maior movimento é no dia de domingo, até porque as pessoas não estão trabalhando e vão sair às compras, né? Todo mundo sabe muito bem disso daí. E aí, dependendo da legislação municipal, pode ter o trabalho. Agora, se eles forem obrigados a trabalhar de domingo, dentro do período de 3 semanas, pelo menos um domingo a pessoa tem que ficar em casa descansando, até para ter um convívio aí com seus familiares. Tá legal? Remuneração do descanso semanal remunerado. Olha lá na tela. Caso exista o trabalho no dia de descanso, sem folga compensatória, deverá ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao descanso. Então, continuando aí no slide. Caso exista o trabalho no dia do descanso, ou seja, eu tenho que trabalhar 7 dias, eu tenho que trabalhar 6 dias na semana. Se eu trabalhei todos os dias da semana, ou seja, eu não tive o descanso semanal, o que o empregador tem que fazer? Pagar em dobro. Esse pagamento em dobro, pessoal, é uma multa, é uma punição ao empregador que não deu dia de descanso semanal para aquela pessoa, sem prejuízo da remuneração relativa ao descanso. Então diz lá o professor Sérgio Pinto Martins, nos comentários da súmula do TST, que na verdade ele vai receber como se fosse 3 vezes. Não é que o pagamento é triplo, mas tem essa ideia, por quê? Porque eu tenho um dobro, que é a indenização, que é uma multa, e eu tenho o pagamento do próprio dia, que a lei prevê. Então, na verdade, ele receberá em triplo. Ah, tem uma súmula do STF negando, mas o próprio TST, na súmula 146, ele fala nesse sentido. Paga-se em dobro, independente, ou seja, sem prejuízo da remuneração daquele dia. É o que dispõe a súmula 146 do TST. E aí eu coloquei no slide para os senhores lembrarem. O dobro que fala, que nós estamos estudando aí em cima, é a ideia de multa. É uma penalidade, como eu falei para os senhores, que o empregador sofrerá e tem que ser paga para o empregado. Agora, a remuneração do descanso faz parte aí, entre aspas, do salário dessa pessoa. Do salário daquele empregado. É o dia que ele tem que receber. Então, tomem muito cuidado com a parte aí de remuneração do descanso. Agora, anotem, também caso não seja concedido um dia de folga compensatória. Aí ele tem que pagar em dobro. Agora foi concedida, aí paga apenas a remuneração. Tá legal? Ele foge dessa punição aí, desse pagamento em dobro. Beleza, pessoal? Prosseguindo aí na nossa aula, vamos falar um pouquinho agora das férias. Então eu tenho, só retomando aquela ideia, eu tenho descanso dentro da jornada, é o descanso
intrajornada. Eu tenho descanso entre uma jornada e outra, interjornada. Eu tenho descanso semanal, como nós vimos, e agora eu tenho aquele descanso mais gostoso, vamos dizer assim, que depois de um ano de trabalho, e muitas vezes demora quase 2 anos, e nós vamos entender isso agora nessa nossa aula. Nós vamos falar agora das férias. É a melhor parte de trabalhar. Quem trabalha sabe. A melhor parte do trabalho corresponde aí às férias. Então, as férias é um direito constitucional assegurado a todo trabalhador, disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. E pode ser conceituado como período de descanso em que o empregado não presta serviços, mas possui o direito de receber a remuneração. Tem coisa melhor que isso? Ele não presta o serviço e recebe a remuneração. Isso, na verdade, né, é exatamente essa ideia das férias. Qual que é o objetivo? Tem como objetivo a recuperação física e mental e ainda permitir maior convívio social e familiar do empregado. Então vejam bem aqui, o empregado ele tem direito a um período, nós não sabemos ainda qual que é esse período, de ficar descansando. Nós vimos aqui que ele recebe o salário. Ele recebe o salário, mas ele não trabalha. Se ele recebe o salário e não trabalha, qual que é a natureza jurídica das férias? Pode ser a pergunta da prova. Qual é a natureza jurídica, então? Natureza jurídica de interrupção do contrato de trabalho. Justamente porque ele recebe e não trabalha. Se ele não recebesse e não trabalhasse, eu estaria diante de uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Mas como ele recebe, como as férias são remuneradas, eu estou dentro de uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Legal? Não caiam então, mais uma vez, não caiam na pegadinha da prova que vai confundir a natureza jurídica aí como sendo de interrupção do contrato. Proibição de trabalho nas férias. Essa regrinha aqui também é bem importante, porque é uma dúvida que normalmente a pessoa tem. Será que durante o período de férias eu posso trabalhar para outro empregador? E a resposta é, depende. Como muita coisa no direito, a resposta é, depende. Qual que é a regrinha então? Põe pra gente na tela. Durante o período de férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado por meio de contrato de trabalho mantido. Então, olha só, eu não posso trabalhar para outro empregado, para outro empregador, me desculpe. Por quê? Porque a ideia das férias é que o empregado descanse. Se eu permitir o trabalho a outro empregador, ele não vai descansar, ele não está se recuperando. Então, a regra de medicina, de segurança do trabalho aí, foi, né, pro saco, né? Ele não conseguiu descansar. Então é por isso que ele não pode trabalhar para outro empregador, salvo se ele já tem um contrato de trabalho. Porque nós sabemos que a exclusividade não é uma característica do contrato de trabalho. Então, se eu tenho 2 vínculos de emprego, por exemplo, eu tirei férias de um emprego, mas eu tenho que trabalhar no outro. Às vezes não coincide o período, então eu tenho que trabalhar no outro. Por isso essa exceção que nós vimos aqui, salvo se estiver obrigado por meio de um contrato com esse outro empregador, né? Um contrato mantido com esse outro empregador. Beleza? Continuando, período aquisitivo. Vamos ver o que é isso, período aquisitivo, período concessivo. Então põe pra gente na tela e aí a gente conversa. Sempre que eu falar em férias, eu tenho que ter em mente período aquisitivo e o período concessivo. Então, olha só, período aquisitivo é o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. E o período concessivo, período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo,
Nossa, professor, está complicado, então vamos descomplicar isso daí. Então vejam bem, comecei a trabalhar na empresa. Dia 1º de maio não, né? Dia 2 de maio, vai que não é feriado. Dia 2 de maio de 2015, por exemplo, comecei a trabalhar numa empresa. O ano, né? A gente tem que lembrar porque nós vamos falar aqui desse período aquisitivo. Então comecei a trabalhar para a empresa em 2 de maio de 2015, apenas um exemplo. Começo a trabalhar para essa empresa, no mesmo momento que eu começo a trabalhar, começa para mim, empregado, o que eu chamo de período aquisitivo. Ou seja, um período que eu vou adquirir o direito às férias. Então esse período aquisitivo é um período de 12 meses. Então eu comecei a trabalhar, daqui 12 meses eu adquiri o direito às férias. Eu tenho direito às férias. Completei 12 meses, eu tenho direito às férias. Agora, eu tenho direito às férias, mas significa dizer que eu já tenho que descansar, que eu já tenho que gozar as férias? Negativo. Por quê? Porque quando eu concluí, quando eu terminei o meu período aquisitivo, começa para o empregador o período concessivo, que é o período de concessão das férias. E o período concessivo é o período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Então, eu adquiri as férias hoje, né, completei um ano, então agora estou em 2 de maio de 2016, surge para o empregador mais então um ano, mais 12 meses para ele conceder as férias. E normalmente o empregador espera até o finalzinho. Por isso que às vezes a gente tem que trabalhar 2 anos para ter direito às primeiras férias. Então o que eu tenho que lembrar? Comecei a trabalhar, começa a fluir para mim o período aquisitivo. Completei 12 meses, surge ao empregador o período concessivo, ou seja, mais 12 meses ele tem para conceder as férias. Durante esses 12 meses, o empregador ele não é obrigado, ele pode escolher. E aí é um outro ponto. Quem escolhe o período de férias? O empregado ou o empregador? Qual é a época que as férias têm que ser concedidas? Então, põe pra gente na tela, olha lá. Época da concessão das férias. A de melhor interesse para o empregador. E aí eu coloquei bem grande. Artigo 136. Por quê? Porque é o empregador que sabe como é que está ali a sua atividade econômica. Então, quem decide quando as férias serão concedidas é o empregador. Então, dentro daquele período concessivo, é o empregador que vai escolher a época de férias do empregado. Algumas empresas são boazinhas e deixam o empregado escolher o período de férias. Mas essa não é a regra, porque o artigo 136 ele fala: deverá ser concedida a época que melhor atender os interesses do empregador. Agora, dentro dessa regrinha aí do artigo 136, o que eu vou lembrar? Dos membros da mesma família. Essa regrinha eu tenho que lembrar para a prova. Então vamos dar uma olhadinha aí no slide, olha lá. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa terão direito a gozar das férias no mesmo período aquisitivo, se desejarem, e não resultar prejuízo ao serviço. Então, se o empregador falar, olha, desculpa, mas vai resultar prejuízo ao serviço, ele não vai deixar conceder. Por quê? Porque é ele, empregador, que decide. Agora, é uma regrinha que é importante até para a negociação ali com o próprio empregador. Então, os membros da mesma família, que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa, eles têm o direito de gozar as férias no mesmo período. Só que tem essa ressalva aí, se não resultar prejuízo ao serviço. Legal? Uma outra regrinha que é importante eu lembrar aqui também, com relação aos menores. Como é que funciona com relação aos menores? Então, olha lá na tela.
o empregado estudante menor de 18 anos terá direito de coincidir suas férias com as férias escolares. Por isso que tinha que ser empregado estudante, né? Porque a gente vai falar de férias escolar. Então, o menor de 18 anos, ele tem o direito de fazer coincidir as suas férias ali do trabalho, com as férias escolares. Tá legal? Porque aí o menor, a lei entende que ele é uma parte mais vulnerável, né? Porque ele ainda é menor de idade, então ele tem aí o direito de gozar as férias do trabalho juntamente com as férias escolares. Legal? Dentro ainda de férias, uma classificação importante da gente falar, porque muitas pessoas, existem muitas pessoas com essas dúvidas. Vamos estudar então os conceitos de férias simples, férias vencidas e férias proporcionais. Põe pra gente na tela, olha lá. Férias simples é o período aquisitivo completo, mas dentro do prazo do período concessivo. Como assim? Então, olha só. Quando eu falo, né, ou às vezes, se eu me deparar, se eu estiver estudando, ou mesmo lendo o enunciado de uma questão, estiver falando de férias simples, o que significa a férias simples, então? Então, nas férias simples, eu tenho o período aquisitivo completo, mas ainda está dentro do período concessivo. Ou seja, o empregador não está em mora. Se o empregador não está em mora, ele não tem que pagar nada. Ele não tem que pagar nada dobrado. Já imaginando aqui a hipótese contrária. Então, quando eu estiver estudando ou lendo o enunciado férias simples, saiba que é o período aquisitivo completo, ou seja, ele já adquiriu o direito às férias, completou um ano de trabalho, mas ainda não ultrapassou ou não venceu o período concessivo, ou seja, está dentro do período concessivo. Quando eu falo em férias vencidas, eu vou lembrar que já existe o período aquisitivo completo e o período concessivo já foi ultrapassado. Por isso que eu falo que férias vencidas. Aqui, pessoal, eu vou lembrar, já adiantando aí, que quando eu falo em férias vencidas, o pagamento é em dobro. Por isso que na hipótese estudada anteriormente eu falo férias simples, porque o pagamento não vai ser em dobro. Por quê? Porque o empregador está dentro do prazo. Se o empregador está dentro do prazo, ele vai pagar férias simples. Agora, se o empregador está fora do prazo, já passou o período concessivo, o empregador tem que pagar em dobro. Então, eu chamo de férias vencidas. E o que são férias proporcionais? Nas férias proporcionais, o empregado ele não completou o período aquisitivo. Ele estava trabalhando, por exemplo, 8 meses, saiu da empresa. Ele não completou o período aquisitivo. Se ele não completou o período aquisitivo, eu falo em férias proporcionais. Como é que funcionam as férias proporcionais? Para cada mês que ele trabalhar, ele vai juntando 1/12. Trabalhou 3 meses, então, em regra, ele teria aí 3/12. Agora, se em um mês ele trabalhar 14 dias, eu não conto 1/12. Se ele trabalhar mais do que 15 dias, eu já conto o mês todo em termos aí de apuração dos avos aí das férias proporcionais. Tá legal, pessoal? Essa classificação, então, que eu gostaria de trabalhar com vocês. Dentro dessa ideia das férias proporcionais, existem 2 súmulas que é muito importante a gente lembrar para a prova. Põe para a gente na tela a súmula 171. O nome é bem sugestivo, né? Então, férias proporcionais, contrato de trabalho, extinção. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, nós vamos estudar aí o que é justa causa, mas já adianto para os senhores, é uma falta grave do empregado, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que em completo período aquisitivo. Então, o que fala aqui?
se o empregado cometer falta grave, dispensa por falta grave, por justa causa, ele não tem direito às férias proporcionais. Ele só teria direito aí às férias simples ou férias vencidas, até porque constitui direito adquirido do empregado. Então lembre-se, justa causa não tem férias proporcionais. A outra súmula que eu gostaria de trabalhar com os senhores é a súmula 261 do TST, que também fala das férias proporcionais, pedidos de demissão, contrato vigente há menos de 1 ano. Então olha lá. O empregado que se demite, né, que pede demissão antes de completar os 12 meses, tem direito às férias proporcionais. Então notem aqui, ele não completou o período aquisitivo, mas ele tem direito às férias proporcionais. A cada mês que ele completar de trabalho, eu conto 1/12. Então vamos imaginar aqui que ele trabalhou 10 meses, ele terá participação de 10/12 para termos aí de percepção de férias proporcionais. Beleza, pessoal? Para finalizar a nossa aula, uma questão sobre o tema. Olha lá. Assinale a opção correta. Na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato sujeita o empregador ao pagamento das férias proporcionais. Errado, não é? Nós acabamos de ver aqui que a súmula 171 fala o contrário. Então, opção A, errada. Opção B, a época da concessão das férias será de melhor interesse para o empregado. Opção errada. Vimos que é o empregador que decide. Ele que tem ali o poder de decidir quando o empregado vai gozar das férias. Então, letra B, errada. Letra C, é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Também errada, porque é uma hipótese de interrupção, porque o empregado recebe por aquele período. Letra D, o empregado estudante menor de 16 anos terá direito de coincidir suas férias com as férias escolares. Não, a idade aqui está errada, né? Na verdade, é um empregado de 18 anos. Então, a opção D também está errada. O que sobrou então? Letra E. Todas as opções estão incorretas. Então, o nosso gabarito, todas as opções incorretas. Beleza, pessoal? Chegamos aí ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula de Direito do Trabalho. Um forte abraço e até logo! Se estiver obrigado por meio de um contrato com esse outro empregador, né? Um contrato mantido com esse outro empregador. Beleza? Continuando, período aquisitivo. Vamos ver o que é isso, período aquisitivo, período concessivo. Então põe pra gente na tela e aí a gente conversa. Sempre que eu falar em férias, eu tenho que ter em mente período aquisitivo e o período concessivo. Então, olha só, período aquisitivo é o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. E o período concessivo, período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Nossa, professor, está complicado, então vamos descomplicar isso daí. Então, vejam bem, comecei a trabalhar na empresa. Dia 1º de maio, não, né? Dia 2 de maio, vai que não é feriado. Dia 2 de maio de 2015, por exemplo, comecei a trabalhar numa empresa. O ano, né, a gente tem que lembrar porque nós vamos falar aqui desse período aquisitivo. Então, comecei a trabalhar para a empresa em 2 de maio de 2015, apenas um exemplo. Começo a trabalhar para essa empresa, no mesmo momento que eu começo a trabalhar, começa para mim, empregado, o que eu chamo de período aquisitivo. Ou seja, um período que eu vou adquirir o direito às férias. Então, esse período aquisitivo é um período de 12 meses. Então, eu comecei a trabalhar, daqui 12 meses eu adquiri o direito às férias.
eu tenho direito às férias. Completei 12 meses, eu tenho direito às férias. Agora, eu tenho direito às férias, mas significa dizer que eu já tenho que descansar, que eu já tenho que gozar as férias? Negativo. Por quê? Porque quando eu concluí, quando eu terminei o meu período aquisitivo, começa para o empregador o período concessivo, que é o período de concessão das férias. E o período concessivo é o período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Então, adquiri as férias hoje, né? Completei um ano, então agora estou em 2 de maio de 2016, surge para o empregador mais então um ano, mais 12 meses para ele conceder as férias. E normalmente o empregador espera até o finalzinho. Por isso que às vezes a gente tem que trabalhar 2 anos para ter direito às primeiras férias. Então o que eu tenho que lembrar? Comecei a trabalhar, começa a fluir para mim o período aquisitivo. Completei 12 meses, surge ao empregador o período concessivo, ou seja, mais 12 meses ele tem para trabalho, corresponde aí às férias. Então as férias é um direito constitucional, assegurado a todo trabalhador, disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. E pode ser conceituado como período de descanso em que o empregado não presta serviço, mas possui direito de receber a remuneração. Tem coisa melhor que isso? Ele não presta o serviço e recebe a remuneração. Isso, na verdade, né, é exatamente essa ideia das férias. Qual que é o objetivo? Tem como objetivo a recuperação física e mental e ainda permitir maior convívio social e familiar do empregado. Então vejam bem aqui, o empregado ele tem direito a um período, nós não sabemos ainda qual que é esse período, de ficar descansando. Nós vimos aqui que ele recebe o salário. Ele recebe o salário, mas ele não trabalha. Se ele recebe o salário e não trabalha, qual que é a natureza jurídica das férias? Pode ser a pergunta da prova. Qual é a natureza jurídica, então? Natureza jurídica de interrupção do contrato de trabalho. Justamente porque ele recebe e não trabalha. Se ele não recebesse e não trabalhasse, eu estaria diante de uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Mas como ele recebe, como as férias são remuneradas, eu estou dentro de uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Legal? Não caiam então, mais uma vez, não caiam na pegadinha da prova que vai confundir a natureza jurídica aí como sendo de interrupção do contrato. Proibição de trabalho nas férias. Essa regrinha aqui também é bem importante, porque é uma dúvida que normalmente a pessoa tem. Será que durante o período de férias eu posso trabalhar para outro empregador? E a resposta é, depende. Como muita coisa no direito, a resposta é, depende. Qual que é a regrinha então? Põe pra gente na tela. Durante o período de férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado por meio de contrato de trabalho mantido. Então, olha só, eu não posso trabalhar para outro empregado, para outro empregador, me desculpe. Por quê? Porque a ideia das férias é que o empregado descanse. Se eu permitir o trabalho a outro empregador, ele não vai descansar, ele não está se recuperando. Então, olha, quando nós falamos não pode ser de domingo, eu tenho que lembrar então que existem alguns trabalhos que permitem o trabalho ao domingo. Porque normalmente o domingo, como eu acabei de dizer, o domingo é um dia que não é útil. É um dia inútil? Não, é um dia de descanso. É um dia para a pessoa ficar descansando. Só que existem algumas pessoas, dependendo aqui da atividade, que é autorizado o trabalho no domingo. Porque, em regra, o trabalho no domingo ele não pode ser realizado justamente porque é um dia que não é útil.
não é considerado um dia útil. Agora, quais são as atividades que o trabalho ele é permitido no domingo, independente de convenção coletiva? Põe para a gente na tela. O que dispõe o artigo 6º caput da Lei 10.101 de 2000. Então, olha lá, esse artigo, né, a lei, autoriza o trabalho aos domingos, nas atividades de comércio em geral, observada a legislação municipal. Então, se a lei municipal falar que não pode ter trabalho ao domingo, tem que ser observado. Mas a regra, pelo menos aí na lei, ela fala o seguinte: é permitido o trabalho ao domingo. Para quem? Para as atividades de comércio em geral. E aí, olha o que eu coloquei: não necessita de convenção ou acordo coletivo. Então, para as empresas que exploram aí atividades de comércio em geral, elas podem pedir para os seus empregados trabalharem de domingo. Pode pedir para que eles trabalhem de domingo, independente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Agora, tem que ser observada a legislação municipal. Por quê? Se a legislação municipal falar que é proibido o trabalho de domingo, não pode ter o trabalho de domingo. Tá legal? Então, o que eu tenho que lembrar do descanso semanal, que é o nosso ponto? Ele tem que ser dado uma vez na semana, preferencialmente aos domingos. Por que preferencialmente ao domingo? Porque é um dia que não é útil. Agora, existem algumas pessoas que têm que trabalhar de domingo, até mesmo por necessidade pública, como é o caso de motoristas de ônibus, metrô, trem. Esse povo tem que trabalhar de domingo por conta da necessidade pública. Agora, para as atividades de comércio em geral, a lei também permite o trabalho aos domingos. Diferente seria se fosse feriado. Para feriado, diz a lei, é o próprio artigo 6º, azão dessa lei, férias do empregado. Algumas empresas são boazinhas e deixam o empregado escolher o período de férias. Mas essa não é a regra, porque o artigo 136 ele fala: deverá ser concedida a época que melhor atender os interesses do empregador. Agora, dentro dessa regrinha aí do artigo 136, o que eu vou lembrar? Dos membros da mesma família. Essa regrinha eu tenho que lembrar para a prova. Então vamos dar uma olhadinha aí no slide. Olha lá. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa terão direito a gozar das férias no mesmo período aquisitivo, se desejarem, e não resultar prejuízo ao serviço. Então, se o empregador falar: olha, desculpa, mas vai resultar prejuízo ao serviço, ele não vai deixar conceder. Por quê? Porque é ele, empregador, que decide. Agora, é uma regrinha que é importante até para negociação ali com o próprio empregador. Então, os membros da mesma família, que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa, eles têm o direito de gozar as férias no mesmo período. Só que tem essa ressalva aí: se não resultar prejuízo ao serviço. Legal? Uma outra regrinha que é importante eu lembrar aqui também, com relação aos menores. Como é que funciona com relação aos menores? Então, olha lá na tela. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito de coincidir suas férias com as férias escolares. Por isso que tinha que ser empregado estudante, né? Porque a gente vai falar de férias escolar. Então, o menor de 18 anos, ele tem o direito de fazer coincidir as suas férias ali do trabalho, com as férias escolares. Tá legal? Porque aí o menor, a lei entende que ele é uma parte mais vulnerável, né? Porque ele ainda é menor de idade, então ele tem aí o direito de gozar as férias do trabalho juntamente com as férias escolares. Legal? Dentro ainda de férias, uma classificação importante da gente falar, porque muitas pessoas
existem muitas pessoas com essas dúvidas, vamos estudar então os conceitos de férias simples, férias vencidas e férias proporcionais. Põe pra gente na tela, olha lá. Férias simples é o período aquisitivo completo, mas dentro do prazo do período concessivo. Como assim? Começa para o empregador o período concessivo, que é o período de concessão das férias. E o período concessivo é o período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Então, adquiri as férias hoje, né, completei um ano, então agora estou em 2 de maio de 2016, surge para o empregador mais então um ano, mais 12 meses para ele conceder as férias. E normalmente o empregador espera até o finalzinho. Por isso que às vezes a gente tem que trabalhar 2 anos para ter direito às primeiras férias. Então o que eu tenho que lembrar? Comecei a trabalhar, começa a fluir para mim o período aquisitivo. Completei 12 meses, surge ao empregador o período concessivo, ou seja, mais 12 meses ele tem para conceder as férias. Durante esses 12 meses, o empregador ele não é obrigado, ele pode escolher. E aí é um outro ponto. Quem escolhe o período de férias? O empregado ou o empregador? Qual é a época que as férias têm que ser concedidas? Então, põe pra gente na tela, olha lá. Época da concessão das férias. A de melhor interesse para o empregador. E aí eu coloquei bem grande. Artigo 136. Por quê? Porque é o empregador que sabe como é que está ali a sua atividade econômica. Então, quem decide quando as férias serão concedidas é o empregador. Então, dentro daquele período concessivo, é o empregador que vai escolher a época de férias do empregado. Algumas empresas são boazinhas e deixam o empregado escolher o período de férias. Mas essa não é a regra, porque o artigo 136 ele fala: deverá ser concedida a época que melhor atender os interesses do empregador. Agora, dentro dessa regrinha aí do artigo 136, o que eu vou lembrar? Dos membros da mesma família. Essa regrinha eu tenho que lembrar para a prova. Então vamos dar uma olhadinha aí no slide. Olha lá. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa terão direito a gozar das férias no mesmo período aquisitivo, se desejarem, e não resultar prejuízo ao serviço. Então, se o empregador falar, olha, desculpa, mas vai resultar prejuízo ao serviço, ele não vai deixar conceder. Porque, né, dia que tem pouco movimento, que é o dia que todo mundo fica em casa, que não é um dia útil, mas o descanso, ele não precisa ser no domingo. Não necessariamente tem que ser no domingo, mas na semana tem que ter um dia de descanso. Tá legal? Agora, quando nós falamos não pode ser de domingo, eu tenho que lembrar então que existem alguns trabalhos que permitem o trabalho ao domingo. Porque normalmente o domingo, como eu acabei de dizer, o domingo é um dia que não é útil. É um dia inútil? Não, é um dia de descanso. É um dia para a pessoa ficar descansando. Só que existem algumas pessoas, dependendo aqui da atividade, que é autorizado o trabalho no domingo. Porque, em regra, o trabalho no domingo ele não pode ser realizado justamente porque é um dia que não é útil, não é considerado um dia útil. Agora, quais são as atividades que o trabalho ele é permitido no domingo, independente de convenção coletiva? Põe para a gente na tela. O que dispõe o artigo 6º caput da Lei 10.101 de 2000. Então, olha lá, esse artigo, né, a lei, autoriza o trabalho aos domingos, nas atividades de comércio em geral.
observada a legislação municipal. Então, se a lei municipal falar que não pode ter trabalho ao domingo, tem que ser observado. Mas a regra, pelo menos aí na lei, ela fala o seguinte: é permitir o trabalho ao domingo. Para quem? Para as atividades de comércio em geral. E aí, olha o que eu coloquei: não necessita de convenção ou acordo coletivo. Então, para as empresas que exploram aí atividades de comércio em geral, elas podem pedir para os seus empregados trabalharem de domingo. Pode pedir para que eles trabalhem de domingo, independente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Agora, tem que ser observada a legislação municipal. Por quê? Se a legislação municipal falar que é proibido o trabalho de domingo, não pode ter o trabalho de domingo. Tá legal? Então, o que eu tenho que lembrar do descanso semanal, que é o nosso ponto? Ele tem que ser dado uma vez na semana. Preferencialmente aos domingos. Por que preferencialmente ao domingo? Porque é um dia que não é útil. Agora, existem algumas pessoas que têm que trabalhar de domingo, até mesmo por necessidade pública, como é o caso de motoristas de ônibus, metrô, trem. Prosseguindo aí na nossa aula, vamos falar um pouquinho agora das férias. Então eu tenho, só retomando aquela ideia, eu tenho descanso dentro da jornada, é o descanso intra-jornada. Eu tenho descanso entre uma jornada e outra, interjornada. Eu tenho descanso semanal, como nós vimos, e agora eu tenho aquele descanso mais gostoso, vamos dizer assim, que depois de um ano de trabalho, e muitas vezes demora quase 2 anos, e nós vamos entender isso agora nessa nossa aula. Nós vamos falar agora das férias. É a melhor parte de trabalhar. Quem trabalha sabe. A melhor parte do trabalho corresponde aí às férias. Então, as férias é um direito constitucional assegurado a todo trabalhador, disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. E pode ser conceituado como período de descanso em que o empregado não presta serviço, mas possui o direito de receber a remuneração. Tem coisa melhor que isso? Ele não presta o serviço e recebe a remuneração. Isso, na verdade, é exatamente essa ideia das férias. Qual que é o objetivo? Tem como objetivo a recuperação física e mental e ainda permitir maior convívio social e familiar do empregado. Então vejam bem aqui, o empregado ele tem direito a um período, nós não sabemos ainda qual que é esse período, de ficar descansando. Nós vimos aqui que ele recebe o salário. Ele recebe o salário, mas ele não trabalha. Se ele recebe o salário e não trabalha, qual que é a natureza jurídica das férias? Pode ser a pergunta da prova. Qual é a natureza jurídica, então? Natureza jurídica de interrupção do contrato de trabalho. Justamente porque ele recebe e não trabalha. Se ele não recebesse e não trabalhasse, eu estaria diante de uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Mas como ele recebe, como as férias são remuneradas, eu estou dentro de uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Legal? Não caiam então, mais uma vez, não caiam na pegadinha da prova que vai confundir a natureza jurídica aí como sendo de interrupção do contrato. Proibição de trabalho nas férias. Essa regrinha aqui também é bem importante, porque é uma dúvida que normalmente a pessoa tem. Será que durante o período de férias eu posso trabalhar para outro? Porque é ele, empregador, que decide. Agora, é uma regrinha que é importante até para negociação ali com o próprio empregador. Então, os membros da mesma família, que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa, eles têm o direito de gozar as férias no mesmo período. Só que tem essa ressalva aí, se não resultar prejuízo ao serviço. Legal? Uma outra regrinha que é importante eu lembrar aqui também com relação aos menores.
como é que funciona com relação aos menores. Então olha lá na tela. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito de coincidir suas férias com as férias escolares. Por isso que tinha que ser empregado estudante, né? Porque a gente vai falar de férias escolar. Então, o menor de 18 anos, ele tem o direito de fazer coincidir as suas férias ali do trabalho, com as férias escolares. Tá legal? Porque aí o menor, a lei entende que ele é uma parte mais vulnerável, né? Porque ele ainda é menor de idade, então ele tem aí o direito de gozar as férias do trabalho juntamente com as férias escolares. Legal? Dentro ainda de férias, uma classificação importante da gente falar, porque muitas pessoas, existem muitas pessoas com essas dúvidas. Vamos estudar então os conceitos de férias simples, férias vencidas e férias proporcionais. Põe pra gente na tela. Olha lá. Férias simples é o período aquisitivo completo, mas dentro do prazo do período concessivo. Como assim? Então, olha só. Quando eu falo, né, ou às vezes se eu me deparar, se eu estiver estudando, ou mesmo lendo o enunciado de uma questão, e estiver falando de férias simples, o que significa a férias simples, então? Então, nas férias simples, eu tenho o período aquisitivo completo, mas ainda está dentro do período concessivo. Ou seja, o empregador não está em mora. Se o empregador não está em mora, ele não tem que pagar nada. Ele não tem que pagar nada dobrado. Já imaginando aqui a hipótese contrária. Então, quando eu estiver estudando ou lendo o enunciado férias simples, saiba que é o período aquisitivo completo, ou seja, ele já adquiriu o direito às férias, completou um ano de trabalho, mas ainda não ultrapassou ou não venceu o período concessivo, ou seja, está dentro do período